Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje vamos falar sobre um tema central para a nossa experiência de vida, que é o relacionamento, né? E aí, ser solteiro, casar, o que nós fazemos? Veja, hoje nós vivemos um momento bem característico, né? Um momento que não se foi vivido até então. A gente ainda vai saber qual é o resultado de tudo isso. Mas um momento onde tem vários pensamentos, né? Tem os MGTOWs, né? Men going their own way, ou seja, que é basicamente o que o Regis Tadeu pessoas que têm ojeriza ao casamento. Hoje também tem uma veia forte falando, né? Para resgatar esta cultura do casamento, do matrimônio. E aí, o que fazemos no meio de tudo isso, né? Bom, é mais ou menos o que eu quero refletir aqui com vocês hoje, principalmente porque este vídeo do Regis Tadeu, né, que eu não acompanho, não conheço absolutamente nada, acho que eu nunca vi um vídeo dele. Talvez essa seja a primeira vez que eu vejo alguma coisa dele assim mesmo, né? Se bem que não é o foco dele, né? Até eu sei, ele fala de música e tal, se envolve em umas polêmicas, né? De qualquer forma, ele tá aqui falando por que ele é solteiro, tá? E a partir do seu ponto de vista, do seu relato, né, podemos extrair aqui coisas fundamentais sobre esta noção e sobre o que vem acontecendo neste tema. Então, se essa é uma questão importante para você, já convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui. Segundo, para que este projeto cresça cada vez mais, possamos sempre postar novos conteúdos e também, claro, chegar a mais pessoas. Bom, vamos primeiro então ouvir o relato do Regis Tadeu, que é um relato que imagino que vai soar muito na cabeça de vocês, talvez você já tenha até ouvido muito disso de outras pessoas, e depois vamos fazer aqui os nossos comentários, beleza? Bom, vamos lá. Cada um com seus problemas. Cara, esse teu lance que você falou de optar por não ter família, você sempre pensou assim desde tipo 18 anos de idade? Assim? Não. Isso foi num determinado momento da vida que você percebe que você não pode levar adiante um relacionamento com uma garota e prometer a ela uma coisa que você genuinamente você não vai ficar feliz em cumprir. Uhum. Então, assim, lamentavelmente, isso é uma realidade, precisa ser falado. Tem muita gente que se casa como uma consequência natural do relacionamento. A pessoa fala, não, mas eu tô namorando há 8 anos. Isso. Ah, puta, então qual é o próximo passo? O próximo passo é ficar noivo. E qual é o próximo passo? É casar. Qual é o próximo passo? É ter filhos. Então, muitas vezes, você é jogado no meio desse redemoinho, você não consegue sair. Tipo, cumprir uma agenda social, né? Você cumprir uma agenda. Cara, como assim você tá namorando com uma garota há 9 anos e ainda não casou? Tem muita gente assim. Uhum. E você, eu imagino que... Eu saí da minha casa... Quando você sai de casa, isso é fundamental também. Quando você sai de casa, da casa dos seus pais, você vai morar sozinho, a cada ano que passa, a sua vontade de dividir o espaço vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque você percebe que você vivendo sozinho, você vive muito bem, você não tem que fazer concessões, não tem que... mas eu vou fazer isso, mas porque eu depois tenho que fazer aquilo. Então, assim, você adquire uma independência que é muito próxima do egoísmo. Lógico. Então tem isso. Agora, quando você sai da casa dos seus pais e você vai direto pro casamento, você não tem essa... Aí quando você casa, aí você percebe, você fala, puta, eu adoraria ficar sozinho, meu Deus. Dizem até que esse período sozinho seria recomendado pra todo mundo como uma coisa de autoconhecimento mesmo, né? Lógico. Sem sombra de dúvida. Porque você só realmente sabe quem você é na hora que você tem que resolver problemas. Resolver problemas sozinho. Ah, mas tem um auxílio. Ok, mas você vai resolver o problema sozinho. Você tem o suporte dos seus pais? Ok, mas você tem que resolver esse problema sozinho. Sim. Então, essa jornada de autoconhecimento, na minha opinião, ela passa necessariamente por você, durante um tempo, cada um tem o seu tempo, de você morar sozinho e encarar as dificuldades da vida sozinho. Eu tenho um amigo que ele divorciou do casamento, e aí você pergunta pra ele se ele não vai namorar alguma coisa, ele fala, cara, quando eu tava casado, meu sonho era ser solteiro. Agora eu vou ficar solteiro, né? Eu posso falar pra você, cara, a maioria das pessoas pensa isso. Né? É que ninguém vai admitir. Ninguém vai admitir publicamente. Meu amigo e minha amiga, você que está assistindo essa entrevista, quantos amigos e amigas vocês conhecem que a pessoa fala o seguinte, olha, eu amo a pessoa com quem eu tô, mas se eu tivesse que casar de novo, eu não faria isso jamais. Exatamente. Caramba, então essa pessoa é uma mentirosa, né? Porque ela não ama, óbvio, né? Então, vamos lá. Vamos lá, tem muita coisa a se falar aqui. Primeiro, já convido vocês de forma respeitosa a me dizerem o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Você concorda com depoimento do Regis Tadeu? Eu li os comentários deste recorte, assim, é massiva a quantidade de pessoas que concorda com o Regis Tadeu. E aí, você é um caso desses? Fica à vontade, não se sinta, não fique com receio de se sentir julgado ou alguma coisa assim. Me deixe saber nos comentários, eu gosto de ver a opinião de vocês. Isso me ajuda até a decidir temas próximos e tal, né? E se você não concorda, também me deixe saber nos comentários, beleza? Vamos lá. Esse pensamento do Regis Tadeu
é um pensamento bem característico da nossa época. Por que é um pensamento bem característico da nossa época, né? Porque é uma época que, impressionantemente, né, nos deu muito controle, ou aparente, pelo menos, né, controle sobre as coisas. Então você vê que, por exemplo, né, por que Regis Tadeu se sente tão tranquilo, né, em viver uma vida dessa? Porque, claramente, ou pelo menos eu acredito, né, que ele não deva viver uma vida casta, né? Então é bem provável que ele viva uma vida de prazeres, uma vida de promiscuidade, né? Aí, é claro, tem lá a pílula anticoncepcional, tem a pílula do dia seguinte, tem uma série de coisas que hoje, principalmente para quem não tem a menor noção transcendental, isso não importa, é só usar, só fazer, tá ótimo, e que assim seja, né? E aí, claro, isso se mistura com uma série de outras coisas, né? Nós temos diversos confortos, então hoje você vai lá, você fica em casa, tem uma série de filmes para você assistir, você pega, né, um Uber com facilidade, você compra comida com facilidade, ou seja, tudo isso vai nos dando uma sensação de controle e, como ele mesmo coloca, uma sensação de independência, né, que nos encanta. E aí, é claro, uma pessoa um pouco mais fraca, tá? Ela vai se entregar a esta vida e vai querer permanecer nessa vida, né? Mas vamos lá, vamos por partes, né? O primeiro aspecto que ele traz é de, será que isso foi sempre assim, né? Ou seja, ele pensou sempre assim. E ele fala duas coisas aqui que são importantes que a gente entenda, tá? A primeira é ele falar assim, eu não acho justo eu ficar com uma menina e prometer algo que eu não tenho a menor vontade de cumprir ou que eu não vou ser feliz caso eu cumpra, né? Então, é interessante você já ver que há ali, claro, um pré-julgamento sobre aquilo. Ou seja, ele já utiliza que aquilo não o fará feliz. Perdão, ele já define que aquilo não o fará feliz, né? Agora, aqui entra uma coisa fundamental, eu acho que eu já até comentei aqui com vocês sobre isso, mas é a grande confusão entre felicidade e outros conceitos, como, por exemplo, liberdade, prazer e coisas assim, né? Você vê, um tempo atrás eu tava vendo um recorte de uma menina conversando com um cara num podcast, aí o cara foi lá e falou que beijava, que era hétero, se eu não me engano que ele era hétero, e só que beijava homens, alguma coisa assim. E aí ele falou, é só uma boca. E aí ela se te faz feliz, né? Então você percebe que, assim, a felicidade é um conceito que não é mais pensado de forma filosófica, embasada, é simplesmente uma palavra qualquer. Como fazer amor, né? Ou seja, o amor também tem uma série de acepções, né? Então você vai lá e amor significa um monte de coisa, né? Te amo significa qualquer coisa também. Então, a primeira confusão é essa. Ou seja, mais uma vez, as pessoas, elas estão utilizando-se de termos, né? Mas de termos que elas nunca pararam, de fato, para refletir. Isso também se conecta com outros estudos de caso que eu falei, de você analisar as coisas do ponto de vista pessoal e tal, né? Beleza. Só que aí, um aspecto que aí entra, que eu acho que se conecta com o que ele falou, é tomar um casamento como quase que uma consequência natural, como ele fala, mas assim, social, beleza? Então perceba aqui o grande problema da nossa época, né? Note que, o que ele fala? Bom, então você vai lá, namora, sei lá, conhece, fica, namora, noiva, casa, tem filhos e morre, né? E aí, olhando de um ponto de vista materialista, parece ser uma coisa assim, que idiota vai querer fazer um negócio desse? Por quê? Porque, e aí você vai ver, nos comentários é meio que isso, né? Por que eu vou aumentar as minhas responsabilidades? Por que eu vou perder grande parte do meu dinheiro, do meu patrimônio? E aí entra um fator interessante, que talvez vocês não acreditem que eu vou falar, mas é lógico que ele está certo. Nesse sentido, é claro que ele está certo. Materialmente falando, principalmente para o homem, veja, isso é uma aula que eu dei, eu não vou poder explicar aqui, mas é uma aula que eu dei, assim, quase uma hora, num outro projeto meu, onde eu falava só de relacionamentos, né? E esse é um aspecto central. Veja, casar, você vê que até é uma coisa tão natural, tão clara, que é assim que a coisa acontece. Veja, casar é o sonho da mulher, geralmente, né? O homem, assim, dificilmente você vai achar um homem que tem esse desejo, nossa, eu sempre sonhei em casar, né? Ou pelo menos assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre quis formar uma família. Isso pra mim era claro. E, assim, sou feliz assim, né? Mesmo que então eu tivesse ali minhas aventuras, não tivesse nenhum senso religioso, pra mim era claro, eu queria ter uma família. Assim, era uma coisa óbvia pra mim. Mas veja, também não tinha refletido sobre tudo isso. Então, o que acontece? Materialmente falando,
para a mulher é um tremendo de um benefício. Para o homem, não. É claro que não. O homem vai ter mais responsabilidades, o homem talvez ali, veja, vai ter que se entregar, dar sua vida por alguém, né? Assim, eu tô falando de um casamento real, né? Ou seja, a mulher, ela precisa de um homem, geralmente, para ser protegida. Por exemplo, vai ter filho, né? A gente falou aqui de abandono. Você vê? Olha que atitude covarde de um homem, né? Que abandona uma mulher. Que agora vai ter que lidar com tudo sozinha. É um absurdo, é um absurdo. Então você note que, veja, a mulher, ela sonha com o casamento porque para ela o casamento é necessário. E o que é o casamento? É o cara, de fato, se comprometer a dar a vida pela mulher. Assim, tô falando de forma bem básica, né? Claro. Você entende? Ou seja, eu vou lutar para que eu, de fato, assuma o fardo, né? Do que eu puder assumir para que minha esposa tenha uma vida melhor. Isso é notório. E aí, o que acontece? É claro que, olhando materialmente, o homem sai prejudicado. Assim, estou fazendo uma análise bem básica, né? Porque é lógico também que o homem, ele vai ser mais cuidado. Você vê, por exemplo, a minha casa é outra. Eu morava sozinho. Por isso que eu posso falar aqui. Eu vou falar também do morar sozinho. Eu morava sozinho. Morei sozinho por 10 anos, mais de 10 anos. Eu não troco, mas assim, nunca. E olha que eu pensava do jeito que ele pensava. Então, vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Eu nunca trocaria, mas nunca trocaria o que eu tenho hoje para viver como eu vivia antes. Mas nunca. Mas em hipótese alguma. A minha mulher, de fato, assim, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, enfim, multiplica por 100 aí. A alegria, a felicidade, o prazer, o significado da minha vida. Cuida de mim, cuida da nossa casa, dá sentido para as coisas. Não tô dizendo que foi fácil. Tô dizendo que também foi tranquilo. Foi difícil, como sempre é, e será. Mas tem sentido. E esse é o grande ponto. Então o que acontece? Vamos lá. Quando eu reduzo tudo hoje a questões materiais, é claro que, logicamente, eu vou falar isso. É claro que, logicamente, as pessoas vão concordar comigo. Porque é isso aí. Beleza? Tá. Agora, quando nós então entendemos que o casamento não é simplesmente algo social, mas uma instituição e um sacramento, por exemplo, você já coloca ali o verdadeiro significado da coisa. Perceba que assim, as pessoas hoje, elas acabam muitas vezes tratando toda e qualquer relação como casamento. Você vê que assim, muitas pessoas juntam os trapos e elas falam que aquilo é casamento. Elas vão morar juntas. Casamento. Sei lá. E aí você pode pensar em qualquer coisa. E, cara, no fundo, não é. Muitas vezes até as pessoas que casam de fato, aquilo é casamento? Cara, geralmente não é. Por quê? Por causa deste pensamento. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Que é, eu só vejo aquilo como um modo material. Ó, por exemplo, não há muito tempo, um rapaz que ia casar e casou, brigou com a noiva. Ah, então vamos deixar quieto, não vamos fazer isso e tal. Ah, beleza. Tô nem aí. É só uma festa. É assim que esta pessoa, na briga, via o casamento dela. Era só uma festa. De fato, é isso aí. É uma tradição, uma consequência e uma condição social. Bom, se você não vê nenhum sentido naquilo, cara, não case. Não case. Por isso que eu não tô aqui para falar para vocês, casem. Não tô. E principalmente mulheres, se vocês ouvirem isso de um homem, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Porque o homem que não tem a visão transcendental do casamento, o homem que não tem a base religiosa do casamento, olha, dificilmente, tô falando isso no mundo de hoje, tá? Porque você vai olhar muitos casamentos de antigamente, onde, assim, era isso aí, né? Era natural, as pessoas tinham essa noção mais clara. Hoje não, hoje elas discutem tudo, hoje é tudo, né? Hoje é tudo esvaziado de sentido, tudo é uma questão social. Você vai ver até pessoas que se dizem filósofos aí por aí, quando vai falar da igreja, fala só como um aspecto social. Ah, você vai lá, é bom porque você faz amizade. A pessoa não entende nada de igreja, mas nada, né? E aí, é claro, vai falar besteira. Vai analisar de um único ponto de vista. Qual? Social, fenomênico. Ou seja, é aquela coisa material que a gente vê, né? E isso é grave. Você está amputando grande parte da coisa. Porque, veja, vamos lá. Parem para analisar uma coisa básica. Já falei disso em outros estudos de caso, por isso já convido, se inscrevam aqui. Parem para analisar o sacrifício, tá? Eu falei disso no caso até do Liam Payne,
né? Do rapaz que infelizmente faleceu. Aí não sei se já foi visto que se suicidou ou não, mas caiu lá da sacada do quarto dele do hotel e tal, e acabou falecendo, né? O que acontece? Vamos lá. Qualquer um olha e fala assim, bom, uma pessoa aqui morreu por nada, né? Você bate o olho e você fala assim, nossa, que merda, né? Que merda. Sei lá, morreu por uma overdose, morreu por sei lá, como alcoólico, não sei, né? Cara, todo mundo fala, puta, que merda, que tragédia, que triste. Agora, quando não, por exemplo, claro, as pessoas também vão achar em alguma medida triste, né? Mas assim, a pessoa vai lá e, sei lá, pulou na frente de uma bala perdida e salvou a vida de alguém. Como até, você vê, até hoje falam daquele mendigo que deu a vida por uma refém, né? Você vê? Olha só, né, cara? Olha só. De verdade, não sei vocês, mas eu fico realmente emocionado, cara. Porque você percebe que o projeto católico de santidade, ele está acessível a todo mundo. Independentemente do que você é no sentido material, né? Do que você está sendo ali no sentido material. Bom, enfim. E aí ele foi lá e deu a sua vida, né? Por aquela refém, ela sobreviveu, ele acabou sendo morto pelo assaltante. E todo mundo ouve isso e se emociona em alguma medida, né? Todo mundo fala assim, caraca, cara, que homem, que pessoa, né? Essa pessoa deu a vida por outra. Vocês entendem? Materialmente falando, vamos lá, materialmente falando, como a gente vai julgar esse ato? Que burro, né? Deu a vida, perdeu a vida por alguém. Não é isso? Materialmente a gente vai falar isso. E espiritualmente. E perceba, até o ateu bate o olho naquilo e fala, caraca, né? Se um ateu lesse, por exemplo, uma história de santo, se constrangeria. Porque é uma pessoa ali, é uma pessoa agindo. Independentemente de se acreditar na graça, é uma pessoa agindo. Então, resumindo, se você tem uma visão materialista, cara, é isso aí mesmo. Tá certo. Seja um Regis Tadeu. Agora, se você não tem essa visão, vamos lá. Percebam que é o seguinte, tá? Algumas coisas que ele traz aqui, né? Como morar sozinho, ser autoconhecimento e tudo mais, ou até essa ideia de independência que eles tanto alegam, né? Quando você bate o olho, você vê que isso não se sustenta. Por que isso não se sustenta? Vamos lá, primeiro. Quantas pessoas você conhece que foram morar sozinhas e ficam levando a roupa para a mãe lavar? Bom, beleza. Já acabou, tá? Ah, não, mas tem pessoas que não são assim, se viram e tal. Se conhecem na base dos problemas, né? Olha, beleza. Mas você precisa, de fato, estar sozinho para entender isso? Eu vou falar para vocês categoricamente, não. Não mesmo. É claro, é que hoje as pessoas estão tão infantilizadas, mas tão dependentes do pai e da mãe. Ou seja, você vai ver os esquerdistas, sei lá, né? Que ficam falando tanto de contra o capitalismo e tal. Ai, são socialistas de iPhone. Por quê? Porque são bacanas pela mãe e tal, né? A gente vê muito isso. Mas assim, isso é de qualquer espectro político também. Aí tem os Enzos também, né? Que ficam lá falando que, sei lá, vão ficar milionários, mas estão ainda lá na barra da saia da mãe e tal, essas coisas. Beleza, então a gente vê isso aí acontecer, né? Mas o que acontece aqui? Bom, então, o que a gente entende? A gente entende que estar sozinho num lugar não necessariamente amadurece, pô. Eu vou falar até por mim. É claro, assim, é que no meu caso é mais complicado porque eu já empreendia, eu já tinha uma cabeça diferente mesmo, assim, antes mesmo de morar sozinho. Tipo, eu já tinha responsabilidade, eu já tocava coisa, já tinha contratado, demitido gente, já tava ali fazendo coisas, né? Então já tinha uma noção de certa responsabilidade, então aquilo se estendeu à minha casa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha casa, eu não tinha assim, não era... Eu tinha que me virar, claro, cuidar, resolver. Mas assim, eu não tinha nenhuma responsabilidade. Tipo, eu ia lá, e você vê, agora, casado, eu tenho muito mais responsabilidade. Ou seja, eu tenho muito mais o que fazer. Eu tenho que estar muito mais atento à minha casa. Porque agora tem uma esposa que vai falar, porra, você tá louco e tal, né? Eu tenho que fazer um monte de coisa. Sei lá, se um dia eu pegava e falava assim, quer saber de uma coisa, eu vou pedir uma pizza que se dane, era uma coisa. Agora, quando eu tenho esposa, eu não posso simplesmente fazer isso. Tenho que conversar com ela. E detalhe, quando tiver filho, se Deus quiser, pior ainda, né? Então, o que eu quero dizer? Cara, morar sozinho não é atestado de autoconhecimento ou de responsabilidade, tem nada a ver com isso. Você pode se tornar mais pateta ainda. E desculpa, é um pouco do que a gente vê ali. Por quê? Porque o cara fica mais egoísta, assim, ele quer as coisas mais do jeito dele. Então assim, não é que ele se conhece mais, ele se individualiza mais. As pessoas estão assim, porque entra um outro aspecto, que eu também não... Mais de uma hora de aula em outro projeto, quando eu falei de autoconhecimento, que assim,
Cara, as pessoas idealizam demais o autoconhecimento. Ou seja, uma pessoa que vai lá e tem um surto de ciúme, ela se autoconheceu, porque agora ela viu que ela é fraca em relação ao ciúme. Ah, beleza, e daí? Isso aí tem um monte de gente que é assim. E pior, quem disse que isso é você mesmo? Será que, na verdade, aí a gente poderia, filosofar de uma série de formas aqui, né? Será que isso é realmente você? Ou será que, sei lá, você está reagindo assim porque alguém te provocou você, ou porque alguma coisa te conduziu a agir daquele modo? É uma pergunta difícil para se responder. Então, quando eu vejo essas análises meio pobres, assim, de tipo, não, você vai lá, se muda e tal, e você fica um homem adulto, responsável, isso é balela. Isso não é assim. Mais uma vez, pode ser, mas aí é porque a pessoa já tinha algo de responsável dentro de si. Se não, é capaz de você chegar na casa de um adolescente que, mentalmente, né, falando, foi morar sozinho, e você vai chegar lá, vai ser uma porcalhada, pessoa suja, mal, né, e por aí vai. Acima do peso, que não cuidou de nada, tá? É meio que isso que vai dar. Então, é questionável você falar que ter essa experiência, é um pouco até daqueles, né, você vê, eu lembro até de um livro uma vez que eu vi, eu não sei se é uma anedota isso, né? Que o monge foi lá e ele era livro de meditação, né? Então ele ia lá, ele ficou numa montanha e aí ele ficou pensando e meditando, né? E ele ficou muitos anos sozinho, meditando e tudo mais, até que ele se sentiu preparado e desceu da montanha para conviver com as pessoas. Quando ele desceu, uma pessoa pisou no pé dele, ele empurrou a pessoa. E aí ele se sentiu culpado, baixou a cabeça, voltou para a montanha para que ele conseguisse, de alguma forma ou de outra, chegar nesse estado, né, de nirvana, digamos assim, e conseguisse conviver com as pessoas de modo quase que santo, né? E aí, uma coisa que este monge estupidamente não percebe é que você não se forja na solidão, você se forja no convívio, certo? Então, ou seja, vamos lá, é claro que é necessário, por exemplo, que nem no meu caso, né, o estudo, a sua inteligência em grande medida, a sua reflexão sobre o problema, você vai lá individualmente, você precisa deste momento onde, de uma certa forma, você reduz os estímulos, você reduz ali a interação, você reduz ali o espaço de coisas, de pessoas e tudo mais mexendo com você, e aí você reflete, você interioriza e você volta, de uma certa forma, né, um pouco mais inteligente ali para enfim, né, o exercício filosófico ele exige essa solidão. Agora, a personalidade, vamos dizer assim, o modo de ação, o modo de viver, né, a caridade, a generosidade, você só faz com pessoas ao seu redor, pô. Você só consegue fazer isso com pessoas ao seu redor. Então perceba, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. As pessoas estão confundindo bola, assim, elas estão simplesmente colocando tudo no mesmo balaio e jogando, e de uma certa forma, mais uma vez, tentando olhar para os fenômenos, como eu disse aqui, né, de forma muito superficial e muito imediata. Ou seja, claro que aquilo te alivia imediatamente. Por exemplo, imagine, eu saio de casa, eu vivo sozinho, eu não tenho, eu sei lá, fiquei solteiro, legal, puta, acabou a encheção de saco, faço o que eu quiser e papapá, né? Só que eu estou amputando uma série de outras coisas do meu mundo, né? E que, mais uma vez, uma pessoa que não tem uma visão transcendental, religiosa e tudo mais, realmente não vai conseguir compreender, né? Então, voltando para a ideia de casamento, perceba, se você não tem essa noção, se você não entende que o ser humano ele foi feito para algo a mais do que simplesmente vir aqui ao mundo, consumir e deixar o seu lixo, né? Você simplesmente vai, claro, viver uma vida esvaziada. E agora, só que veja, isso aqui é um fato importante também, né? Mesmo materialmente, parem para analisar qual será o fim de uma pessoa como essa. Bom, eu não sei qual é a estrutura que ele tem e tal, mas imagine, fiquei doente. E agora? Vimos aqui o caso da Marília Gabriela. Tudo bem que até eu vi uma pessoa falando de família e tal, né? Eu falei disso, inclusive. Mas o ponto é, ela tem filhos. Só que relação é essa, né? Casou com um, depois aí parece que faleceu e tal. Enfim, não vou analisar o caso da Marília Gabriela. Mas eu falei um pouco do caso dela no sentido de que, bom, ela ia lá, vivia a sua vida e a sua vida social era única e exclusivamente, vou deixar até o link aqui pra vocês, era única e exclusivamente a vida social. Perdão, a vida social era a vida profissional, né? O que aconteceu? Agora ela se vê totalmente sozinha. Totalmente sozinha. E chora, e não tá bem e tal, né? O que isso significa? Bom, isso significa que, inclusive, materialmente, este estilo de vida não se sustenta. O problema, entre aspas, né? Porque imediatamente parece ser bom, depois se torna um problema. O problema é que talvez demore para chegar a isso. Como ele. Talvez ele não tenha dificuldade nenhuma agora, ele consegue se bancar, ele tem ali os seus projetos, ele vai lá,
toca, não sei, fala mal ali no YouTube, vai para podcasts, e quando ele não puder mais? E se em algum momento ele tiver algum problema, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima a mim que vivia, se eu não me engano, se separou até, né? Tem uma filha. O que aconteceu com essa pessoa? Bom, ela teve um derrame. Metade do corpo dela parou de funcionar, né? E agora a filha dele tá cuidando dessa pessoa, né? Cara, então assim, inclusive materialmente, este é um estilo de vida que as pessoas não estão entendendo, a não ser que elas achem que elas vão morrer muito cedo, né? Beleza. Mas então, o que eu gostaria que vocês refletissem? Sobre, de fato, o que não só compõe o modo de vida de vocês, mas quais são as últimas consequências das suas apostas, tá? Por quê? Porque o matrimônio, o casamento, ele não é simplesmente uma coisa social, tá bom? Ele é uma instituição sacramental. E se você não tomá-la como isso, veja, aqui, mais uma vez, não é isso o problema. Só. Porque, cara, na boa, isso até é um pouco mais honesto do que essas pessoas que casam e se divorciam a cada ano. Cara, nisso eu até concordo mesmo. É isso aí, cara. Não se mete nessa. Não vai ferrar a vida de ninguém. Entendeu? Porque, o que acontece? O cara vai lá, aí começa aquele monte de algazarra, né? Vai lá, fica, daqui a pouco pega, engravida, abandona, ou faz coisa pior. Daqui a pouco tem um filho numa família estruturada, tem 10 filhos, cada um em um lugar. Cara, sei lá, pensa bem aí realmente, né? Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem? Cara, entendam de fato as apostas que vocês estão fazendo. Façam esse exame que eu estou fazendo aqui com vocês. Assistam a primeira aula do meu canal. Peguem aquilo e façam aquilo nos problemas de vocês. Que nem ali, o cara, né, pergunta: foi sempre assim desde os 18 anos? Ele, não foi e tal, né? Só que assim, o momento de virada de chave, eu tenho certeza que foi única e exclusivamente um movimento egoísta. Ele, na verdade, até assume. Ele fala que você fica num modo de independência egoísta quando você vai morar sozinho, né? E isso, claro, é claro que se conecta com a realidade, mas ao mesmo tempo também não tanto. Por quê? Porque o cara que acha isso é porque ele nunca refletiu sobre a realidade. Por exemplo, esses dias teve um apagão aqui em São Paulo. E você tem que refletir isso, tá? Não vem achar que é uma abstração muito distante, não. Não. Entenda isso. Você é dependente demais de todo mundo. Se você fizer hoje, veja, eu tô falando, vamos lá, se você hoje passar mal, você vai depender de uma série de coisas que estão acontecendo na sociedade, de pessoas que muitas vezes não tomaram a decisão que você tomou, de viver a vida que é uma vida qualquer. Falei disso também no outro estudo de caso, de um rapaz que ele vive a vida aí viajando e tal, né? E ele só pode fazer isso por quê? Porque 99% das outras pessoas não tomaram a mesma decisão que ele. Agora, tão importante quanto é entender que, veja, eu falo de verdade, a nossa civilização ela está em risco sim. Por quê? Por causa disso. Porque de pessoas que, vamos lá, não querem mais assumir responsabilidade, acham que a vida é única e exclusivamente prazer e não estão entendendo a aposta que estão fazendo em relação à própria vida. Porque tudo bem, vamos colocar que o cara não tá nem aí pra civilização, pô, que se dane, cada um que se resolva. E ok, tá. Então se esse é o seu pensamento egoísta, beleza. E a sua vida, rapaz? E a sua vida? Não ter uma mulher, não ter filho, não ter nada disso. E mais importante do que isso, como que você pode falar sem viver? Que nem, pra concluir, né? O rapaz que fala assim, eu conheço muitos amigos, né? Que falaram que... Aliás, eu conheço um amigo, né? Acho que o Regis que fala depois disso. Eu conheço um amigo que casou, agora ele é solteiro e o sonho dele da vida sempre foi ser solteiro e agora ele é. Cara, assim... É lógico que o cara, por exemplo, saindo de uma série de problemas, sei lá, o casamento tava uma merda mesmo, sei lá, brigavam o tempo inteiro. O cara sai, ele tem um alívio imediato, é óbvio. Agora, cara, sejamos honestos, eu não sei vocês, mas Deus me livre voltar pra essa vida de balada, de ter que ficar indo atrás de gente, de ter que ficar cantando os outros. Cara, isso é um saco, pô. Até materialmente falando, isso é um saco. E outra coisa, eu vejo um monte de amigos, até que infelizmente estão solteiros e tal, eu vejo a tristeza em muitos. Estão cansados, estão ficando em casa, estão cada vez mais se isolando. Por quê? Porque acaba que a vida vai te deixando mais, cara, mais pesado mesmo. Você entendeu? Ela vai se tornando um fardo maior e você vai precisar de alguém pra compartilhar, cara. Isso é natural. Por isso que Deus fez o homem e a mulher. Se complementam e se ajudam nas suas fragilidades. Só que é claro, putz, que se dane, as pessoas não estão nem aí. Hoje não existe nem homem nem mulher direito, né, pô? Então quem dirá casamento, como a gente sempre conheceu. E aí o Regis Tadeu fala, né? Que, pergunte, a maioria não tem coragem de falar. Que ama, mas não casaria. Como assim?
Cara, se eu amo, eu amo a minha esposa. Amo a minha esposa. Vamos lá, o que a gente faz com o que a gente ama? Porque assim, esse é outra grande confusão dos dias de hoje. Amor, para a maioria dessas pessoas, é uma palavra como outra qualquer, que as pessoas usam de qualquer modo, felicidade, prazer, tudo junto, né? E o amor é a mesma coisa. Ah, eu amo você. O que é amar? Porra, amar são obras. Amar não é um sentimento gostosinho que você sente dentro de você. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, isso é fugidio pra caramba e é prazer, tá? Comecem a localizar as coisas. A gente precisa urgentemente começar a falar de forma mais embasada sobre antropologia. Porque senão ninguém... Ó, eu falo do fundo do meu coração. Sem uma noção aprofundada de antropologia, vocês não vão conseguir entender nada dessas coisas que vocês estão vendo aí. E hoje a gente vive esse mundo de confusões, de opiniões aleatórias. E claro, mais uma vez, cara, eu fico impressionado com quantas pessoas concordam com isso. Então o que acontece? Vamos lá. O cara vai lá e fala, eu amo, mas eu não me casaria. Então você não ama. Por quê? Porque você não está disposto a se entregar por essa pessoa e a fazer o que tiver que fazer por ela. Vamos lá. Você quer saber o que a pessoa ama? Você quer saber o que a pessoa ama? Então veja o que ela, de fato, consome na vida dela. Beleza? Consome assim. Tô falando assim, fisicamente, tipo, comida, bebida, droga, essas coisas. Tá bom? E o tipo de relação que ela estabelece com as pessoas. Não o que ela fala, o que ela estabelece. Imagina eu falar pra minha esposa, olha, eu te amo assim, mais do que toda a minha vida. Mas eu não me casaria com você. Qualquer pessoa sã ouviria esta baboseira que ele falou e falaria, nossa, então você é tapado, porque uma coisa não orna com a outra. Não tem como. Não tem como associar uma coisa na outra. Porque o casamento, ele exige uma atitude amorosa. É claro, o que a gente vê hoje não é isso. Aí é claro que dá essas confusões. O cara não ama, na verdade. A mulher também muitas vezes não ama. O que acontece ali? É assim, vamos nos usar enquanto dá. Quando deixar de dar, né? A gente separa, pô. Porque não tem a menor visão de, mais uma vez, transcendência, responsabilidade e por aí vai. Porque são noções, é isso que eu gostaria que vocês entendam. Não estou falando necessariamente só de religião aqui. Eu estou falando da visão para com a realidade. Como eu falei em outros estudos de caso, vou também deixar o link aqui. Que é a ausência de visão transcendental que as pessoas têm em relação ao básico. Em relação ao nome, à história. Eu falei isso para vocês aqui. Né? Então, entendam isso. O que ele fala tem o seu sentido no que eu acabei de dizer e na grande maioria não tem. E tomem as decisões de vocês. Mas só pensem nisso. Eu vou tomar uma decisão de modo consciente, sabendo o que eu estou apostando. Não de forma ignorante, para que no final da minha vida eu olhe no espelho e pense que eu fui um nada. Um Zé Ninguém, que não fez nada por ninguém. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. É isto que vai contar no momento final. Beleza? Acreditando você ou não. Achando que é só um fenômeno psicológico ou não. Vocês entendem? Então, esse é o grande aspecto do meu projeto aqui, cara. Não é dizer nada do que vocês têm que fazer. Mas é, no mínimo, acordar vocês para um monte de baboseira que tá na internet. E para que vocês, no mínimo, tenham recursos para falar assim, ah, beleza, não é só isso. Não é esta benesse toda. E você vai ver, e mais uma vez, eu convido, na verdade, o contrário. Convido você a fazer o exercício contrário. Que é perguntar para as pessoas solteiras, mas como ele fala, né? A maioria não tem coragem de dizer. Concordo com o Regis, só que o contrário. A maioria que é solteira não tem coragem de dizer a merda de vida que vive. Porque é um saco. Chegam em casa, não tem felicidade, ficam se sentindo usadas, né? Você vê, o que é mais cruel do que um homem que consome uma mulher e a descarta? E não se compromete com ela. Porque, mais uma vez, vive vida a casa? Duvido que viva. Aí não quero ficar com ninguém. Beleza. E se der merda, não vai dar, porque não tem como. Agora, peraí. Você se acha homem de não prometer algo pra uma mulher, mas não se acha homem de ir lá, usá-la e mandar ela embora? Pior ainda. Sei lá, grávida? Ah, pelo amor de Deus, cara. O que tá acontecendo com o mundo de hoje? É uma coisa bizarra. Eu espero que vocês entendam. Bom, mas de qualquer forma, me deixem saber nos comentários. Gosto muito de ler o que vocês colocam, né? Coloquem aí, mesmo que, sei lá, não dê, talvez pelo número de comentários, responder de alguma forma, né?
que tem esse e mais outros vídeos que diariamente vocês comentam. Eu fico muito feliz, mas eu faço o possível para ler todos, né? E também para responder todos. Então me deixem saber as opiniões sinceras de vocês. Reflitam e tragam aqui as discussões. É bom que a gente converse e é bom que vocês se sintam assim, né? Realmente com vontade de se expressarem, para que a gente, até para que a própria comunidade vá se orientando em alguma medida. Então me deixem saber aqui nos comentários de vocês, nos comentários do vídeo, aliás, a opinião de vocês sobre tudo isso. E também, claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.